Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde que for chegando. Hoje mais uma live aí do Pílulas Encantadas. Estaremos sem a Dona Grazi, mas eu estou com outra convidada aí que ela está chegando. Deixa eu chamar ela aqui. Ó, o pessoal chegando. Boa tarde, Grazi. É assim que a Néia chegar, eu já começo. Oi, tudo bom? Boa tarde. E hoje vamos falar um pouco desse livrinho aqui, ó. Vocês conhecem? O Caibalion. Ele tem uma, ele tem 7 leis, aí a gente vai começar, né, a falar uma por live. Aí hoje a gente vai falar do princípio do mentalismo. Ó, né, chegou aqui. Deixa eu te chamar para live, para vídeo chamada aqui. Deixa eu ver. Né, eu não estou conseguindo te chamar aqui para live. Tenta enviar um convite para mim. É nessa câmerazinha aqui no rodapé. É tipo uma câmerazinha com um sinalzinho de mais. Tenta enviar o convite. Deixa eu ver. Você consegue mandar a solicitação. Entrou? É. Deixa eu tentar Ah, virar é que tá aqui, tudo branco Carlos. aí. Oi, tudo Aê! bom? Olá, Ah, olá, boa tarde. Tudo tudo. bem? E aí, como que tá? Nessa bela tarde de domingo, né? Animada. Aquele friozinho na barriga e muito grata por estar aqui, né, com Ah, você na primeira live. eu que agradeço por ter Gratidão. aceitado, tá aí se permitindo. Prontinha. Tô feliz de você estar aqui hoje comigo. E, e aí, como que tá? Tá Verdade. firme, Eu já animado? falei Ó, a com Bianca chegou também. você, como você. Olha, é Deixa eu mandar a primeira aviãozinho vez aqui também, também, né? Na Carlos. live, fazendo Tudo live. bem? Primeira experiência. E espero que seja ótima, que Sim, seja boa, né? primeira experiência. É bom que ó, e não tem segredo não, viu? É só se Aí, permitir aí e vai que mandou, vai. pronto. A, a, a É Grazi isso tá aqui aí, mandando estamos aqui. mensagem, se desculpando. Fique em paz, Grazi. Fica tranquila. Eu queria que a Grazi estivesse aqui para fazer pelo menos a oração, Grazi. Você não quer Oi, entrar, Grazi, para fazer a Grazi. oração, para abençoar a nossa live de hoje? Trazer o, trazer o Oi, seu Grazi. shalom? Tudo bem, querida? Que pena. Obrigada, viu? Agradeço de antemão a você. E melhoras aí. Esses dias aí a gente entende. Bom, você quer que eu inicie, Carlos? Como é que eu faço? Me apresento? Inicio Ah, primeiro não, já com a se oração? Como é que. apresenta e aí a gente já entra na oração. Aí, Então, tá bom. Então,
Meu nome é Cineia, sou terapeuta holística, né? Trabalho com a metodologia humanoterapeuta, sou aí com o meu companheiro e o meu terapeuta Carlos. A gente está nessa missão, nessa jornada, que é levar consciência aí para maior número de pessoas e para aqueles que chegam até nós, né, Carlos? E é isso, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar então nossa abrindo a nossa live com uma Sim, oração, sim, sim. né, Carlos? Acho Prontinho? que vamos. Então vamos fechar os nossos olhos para se conectar com a espiritualidade que já está presente em cada um de nós, da forma que, né, todos os anjos presentes neste momento possa abençoar cada um que está aqui nesta live e possa abençoar a nossa live, a nossa palavra, a minha e do Carlos, que a gente possa levar para todos que estão entrando aqui este carinho, esse amor que temos e que possamos ser esse canal que a espiritualidade usa para poder levar a palavra de consolo, de amor, do que for preciso. Então, Gratidão. muito obrigado, né? É Que isso. energia, hein? Adorei. Só deixa eu perguntar pro pessoal aqui. Obrigada. Pessoal, a live tá travando muito? É aqui em casa ou na NEC que tá travando? Tô sentindo que tá dando uma travadinha aí. Aqui Eu, para mim tá eu tô ok, travando muito Carlos. pra Será que você, né? Ou alguém não? tá? Manda aí, gente, se tá ouvindo. A internet aqui tá ok, não tá, tá ok aqui para mim. E aí, como é que Ah, estão para vocês? pra mim tá travando um pouquinho às vezes. Eu não sei se é a minha internet ou aí, tá. Né? Ah, tá travando um pouquinho. Tá bom. O meu? A Grazi falou que o meu tá Ah, travando um pouquinho. mas na Deixa hora eu da ver oração aqui, foi que foi. Aí não travou. deixa eu dar uma. Ai, que bom. Ah, então aqui para mim tá ok. Bom, voltou? Como é que tá Ah, agora? agora sim. Melhorou? Agora tá top. Tá joia aí, Ah, gente? e depois aqui, que a Melhorou? gente falar um pouco do Caibalho, a gente pode fazer umas leituras aí pro pessoal de tarô. Você tá com o seu? Não tô com o meu, tô com uma carta. Hoje eu trouxe o quê? A carta do Merak Card. Aí a gente pode ler daqui a pouco. Vamos. Aí a gente debate um Isso, pouco ó, é um sobre baratinho. a lei, essa lei Exatamente. maravilhosa. Então a gente deixa. Olha, eu adorei, tá? Adorei essa dica, sim. Eu tô apaixonada pelo pelas leis, né? Que já tinha ouvido um pouquinho. Eu acho que eu vou aprender bastante Sim, aqui com você, né? Sobre a lei do isso, hoje é mentalismo a lei do hoje, primeiro, mentalismo. a Aí eu apresentação do tô até livro, aqui, né? ó, se alguém quiser, ó, tô usando esse Uhum. livro, e eu sou desses que gosta de riscar os livros, sou bem dessa, não, não tenho problema. Legal, Eu anotei aqui legal. Muito legal. Eu vou ter que adquirir esse livro. Eu tô só no virtual, né? E com a- o YouTube também está ajudando bastante, gente. Então, ó, pesquisem, esse é livro muito aqui, ó, bom, deixa muito eu ver, top ó, mesmo. o Caibalion, os deixa eu ver, o estudo da filosofia hermética do do antigo Egito e da Grécia. Os três iniciados. Ele é baratinho, viu? Eu achei ele por R$ 27. E ele tá Uhum. novinho. Tá, zero bala. Ixi, Boa tarde. O pessoal dando muito legal. boa tarde, que tá chegando.
E E- boa tarde, boa tarde. Oi, LOL, que bom que você veio. Ah, quem que é? É Beijo. o. Essa do LOL Gourmet aqui é minha prima, minha Olha, lindona. bem-vinda. Ó, e Então, Carlos, então assim, eu deixo você então fazer a leitura aí para o pessoal do tarô, e aí eu posso finalizar com a carta no final, porque essas cartas aqui eu posso tanto pode sair uma afirmação, uma inspiração, e aí a gente, ou uma reflexão. Aí a gente deixa lá combinado. para o final, né? Já fica aí com uma energia da Sim, semana para cada espalhar um. esse shalom, né, para o pessoal Pode começar ser? bem a semana. A, Isso, a primeira lei ela fala isso assim, ó, mesmo, isso mesmo. o universo é mental, ele está dentro da mente do todo. Né? Agora, eu tinha Sim, anotado aqui, aqui, ó, achei. Aí as 7 leis. Aí a primeira lei é a lei do uhum, mentalismo, aí a segunda lei é a lei da correspondência, a isso, terceira lei é a lei da vibração, que tudo vibra, isso, a quarta lei é a lei da isso, polaridade, a quinta lei é a lei do ritmo, a sexta lei é o princípio da causa e efeito, e a sétima lei é o princípio do gênero. Então teremos 7 lives falando dessas leis. live. E a gente vai destrinchando, né? Vamos entrando aí nessa na, das leis, né? A gente vai destrinchando, falando um pouco delas, falando a nossa opinião, o que que é, né? O que que ela representa pra gente. Vamos, vamos trazendo nessa. Isso mesmo. Eu já achei bem interessante o livro e o estudo desse livro, né? Dela falar o que significa a Sim, palavra Kaibailon, né? Porque para mim, eu ouvia falar, depois ouvi falar de Hermes também, né? E ela vai falar, conforme o livro vai contando, e eu assisti algumas coisas no YouTube. E aí, assim, o que é o Kaibailon, né? Eu achei bonito que fala que é uma tradição, e também não tem um autor específico, né? Eu achei bem interessante. Então, como que veio estamos aqui no ano de 2022 e está tão atual, né? Essas leis são leis, né, sim, Carlos? Já começa por aí. imutável. São leis que já acompanham a humanidade desde sempre e está com a gente antes mesmo das religiões, né? Então são leis que estruturavam muito os nossos antepassados, assim, né? As gerações passadas. Então, são leis universais e como que é bonito também essas leis se encaixam perfeitamente em todas as religiões, né? Porque ela vem antes da religião. Você Não, veio vai veio muito antes. eu vou Que falando, vem depois lá você vai me do confirmando, Egito, né? né? Mas A essas Lúcia leis, Helena, a gente tava. Eu isso, mandei pra Né e pra Grazi um vídeo de uma filósofa que tá explicando isso daqui. Muitas pessoas acham que isso daqui é algo eu acho muito esotérico. válido Não, falar vamos o nome, falar, viu? vamos compartilhar o conhecimento. Aí a professora Lúcia Helena, né, Isso, ela, ele, ela fez tipo um apanhado com isso, todas as leis de uma vez e depois ela foi fazendo um por vez, explicando, orientando como surgiu, o porquê que o que que significa a palavra iniciado, o que que significa o Caibalion, o que que significa essas leis. Ela é maravilhosa, adoro ela. isso mesmo. É muito bom, né? E essas leis, então, assim, querendo ou não, acreditando ou não, Elas independente, são as leis que a nossa funcionam vida. e que regem o nosso planeta, né? A nossa vida, o todo em geral. Então, assim, o mentalismo.
que é a primeira Tudo lei, é é mental. magnífica e faz todo. Exatamente, né? O universo é mental, então acho que Sim. é uma, já começa por aí, né, Carlos? O universo é Para mental. O que que mim, quer pelo dizer que eu isso, entendo, Carlos? né, é que até a professora ela fala que tudo que a gente pensa, a gente atrai, né? Porque a gente pensa primeiro, aí entra em outra lei, que é a da vibração, a gente vibra, e aí a gente vibra, a gente magnetiza, né? E atrai. Tanto é que eu tenho até um exemplo aqui, que antes, né? Antes de conhecer as leis, tudo, eu tinha muito medo de ser assaltado, eu achava que eu não podia ficar até tarde na rua, que ia ser assaltado. Aí eu ficava pensando aquilo, né? Aí para confirmar, né, como a gente está sempre criando, aí eu atraí dois assaltos, um seguido do outro, porque eu estava pensando muito, né? Eu assistia muito jornal e aquilo fica impregnado na nossa cabeça, né? E aí eu ali naquela vibração, imaginando que tudo ia de ruim ia acontecer, que não sei o que, eu atraí, porque eu estava criando com a minha cabeça, né? E antes de. A Exatamente. Luciana dá um exemplo também, que ela fala que pensamentos geram atitudes, né? Ou pensamentos geram ações. Como estava pensando muito, me coloquei numa situação de perigo, né? Eu vejo assim, e trago esse exemplo porque Exatamente. E aí, realmente aconteceu. Eu assim, estava pensando é, muito em assalto, assalto, assalto. Toma um assalto aí, ó. Você não quer. exatamente como você falou em vibração, é válido a gente falar, né, assim, que tudo é energia, né? Então, a energia, ela vibra, né? E o universo mental, eu acho que é válido colocar também que quando a gente fala o todo é mente, o universo é mental. Então, assim, o que que é esse universo? A gente fala muito de Isso. Deus, né? E aí Deus depois tem vários nomes, cada um fala um nome para essa mente, né? Que é o todo, né? E como tudo é energia e a mente ela cria, né? Então por isso que o Carlos deu o exemplo dele aí maravilhoso de ele pensava, ele tinha medo de ser assaltado e ele foi criando isso na mente dele que atraiu para ele os ladrões que o roubou por duas vezes, né? Então, assim, virou um bloco mesmo, aquilo ficou em você e você atraiu. Como tudo é frequência, energia, então, assim, né? É, Pensou, sim. atraiu. É como se fosse um imã, E, de verdade. Um imã que você pensa, você atrai e aquilo acontece, né? Então, e isso vale para vários campos da e a nossa gente, vida, né, como estuda Carlos? um pouco de Como o psicanálise, a gente até pensamento. entende um pouco mais sobre essa lei, né? Do nosso inconsciente. O meu consciente, né? Vai ser, eu vou ser assaltado, vou ser assaltado. Eu enviei essa mensagem para o meu inconsciente, o meu inconsciente. Então ele. Então, meio que ele quer ser assaltado, então vou atrair. Deve ser algo bom para ele, né? Deixa eu pôr ele, deixa eu atrair essas pessoas que vão assaltar ele, quem sabe ele goste. Mas ele não sabe o que é bom e o que é ruim. O meu inconsciente deu esse comando para ele e Exatamente. ele só segue as É, ordens, né? isso mesmo. Essa é um outro ponto legal, né? Porque o universo ele não entende o bom e o ruim, o certo e o errado, né? Ele vai entender essa vibração. Novamente, a gente vai entrar na frequência da vibração, né? O universo ele vai entender que aquilo que você está pensando é uma verdade, né? Que se você começa a pensar uma coisa e aí vai dando força para essa coisa vai crescendo dentro de você, o universo vai entender que é exatamente o que você falou, Carlos. Ah, deve ser bom para ele. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai usar os meios para poder fazer com que aconteça. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente está pensando, o que a gente está atraindo, Sim, porque o pensamento é criação. A gente está sim. pensando, a gente está criando. Então, por exemplo,
Se eu estou pensando que, vamos ver o que vai vir aqui para mim de exemplo, uma pessoa que quer arrumar emprego, por exemplo, né? Se ela sai para procurar esse emprego e fica pensando que não vai conseguir, porque tá difícil as coisas, porque nada dá certo, porque ela foi já 10 vezes no lugar não deu certo, e aí ela vai criando isso negativo, quer dizer, não vai conseguir o trabalho, não vai conseguir arrumar o emprego, porque a energia fica pensando que não dá certo, que não, ela não consegue, que não dá. E aí, realmente, isso não acaba não dando certo, porque o universo entende que você não quer. Né? Lembra, o universo ele Que não é errado. sabe se é bom ou ruim, ele sabe sobre a vibração. Se eu estou pensando que não é bom, que é ruim, que não vai dar certo, já sai assim, Ele não confirma, dá né? certo mesmo. Né? Então Seu é a lei da racional tá dando atração. esse comando para ele, ele Ele aceita e confirma. fala, tá bom, que seja feita a sua vontade, né? A Carla mandou uma pergunta aqui, boa. Exatamente. Boa noite, Renata. Hum, Ela perguntou, então é para desconstruir? Não seria desconstruir, mas observar os seus pensamentos, né? Seus pensamentos racionais, porque é o que você está comandando para o seu inconsciente que vai acontecer, né? Tudo que você imagina, você acaba criando. isso. Até para É, construir uma cadeira, um cajado, primeiro você imagina, você pensa, elabora, e aí depois você traz para a matéria, né? Traz para a vida. E é assim com tudo. exatamente. É assim com tudo. Reconstruir os nossos pensamentos, talvez é mudar a forma mesmo, né, de o que você quer atrair para você. Então, assim, pegando o exemplo lá do trabalho, pensar mesmo com otimismo, já avaliar o que você quer, o que você está procurando, para que você está procurando, e quando partir para a ação, quando for sair, enfim, para procurar, ir com os pensamentos daquilo que você quer. Que aí o universo vai Sim, entender exatamente o que você quer. Então, reconstruir os pensamentos, né? E aí a gente entra até num campo sim, do neuro, né, Carlos, também, que a gente estudou um pouquinho, que é exatamente isso. É desconstruir para sim, construir novos pensamentos, né? Então, o pensamento da gente tem uma força muito grande. É um sim, pensamento criador, sim. né? Jesus já falava, vós sois deuses, né? É, Então, é isso, é exatamente isso, é esse mentalismo, é o modo de pensar que vai fazer com que as sim, coisas se mudar esse padrão e concretizem, observar, de né? O fato, que que você estava na fazendo vida. que te pôs naquela situação? O que que você estava pensando, o que você estava imaginando Isso, e que te deixou no negativo, que nem a Carla usou aqui. E aí começar a semear isso mesmo. coisas diferentes, né? Atitudes diferentes para você colher coisas diferentes, né? Isso, Se você continuar da mesma forma, nos mesmos padrões, isso mesmo. agindo da mesma forma, você vai colher a mesma coisa. É você mudando esse padrão, mudando Isso as mesmo. suas atitudes, seus pensamentos. Inclusive a terapia ajuda muito nisso, que aí você vai observando, você vai vendo aonde estão esses padrões, quais são esses padrões, né? Estão te levando, e aí você muda e entra no novo padrão, né? No padrão mais positivo. Aqui a Renata mandou uma mensagem boa aqui, ó. Isso mesmo. Buscar sempre uma visão positiva do que se vive, ainda que tenha nos acontecido algo que julgamos ruim. Devemos buscar o lado bom, porque nada é só ruim. Não seria exatamente isso, né? Você concorda? Ou, né? Eu, É, eu acho assim, porque aí a gente acho que entra um pouco na polaridade, Carlos, né? Porque tudo tem um lado bom, um lado ruim, né? Então, assim, o negativo e o positivo ele vai estar sempre nos acompanhando. A questão aqui é o que você está
mandando pro universo. Se nós É, somos pensadores, se nós somos co-criadores, o que pensamos, a gente cria, o que, que a gente está criando para a isso. nossa realidade. Né? Então, assim, um exemplo assim, a pessoa que criou a caneta foi alguém pensou sobre essa caneta, né? Então, alguém pensou, depois alguém teve que desenhar o formato, depois teve que pensar, depois teve que para poder ela se materializar como caneta. Então entra um pouco assim nessa questão de é, a questão do pensamento da criação. Então, e vale para tudo, É pra, exatamente tudo na nossa vida, porque tudo que existe aqui na matéria foi pensado. E para ser pensado, esse pensamento, alguém se conectou com o todo, porque o todo ele já existe, o todo ele já é. Então, nós pensamos, nos conectamos com esse todo. É, a isso. ideia já vem. Então, Mas, eu vou usar, acho que eu vou usar sim, o exemplo da sim, nossa, sim. da nossa mestra, né? Quando a gente fala assim, eu tive uma ideia, é que essa ideia Isso, ela já já foi. é. Então, nós acessamos a ideia, nós somos a ideia, porque nós somos parte desse todo. Então, a gente materializa, né, aquilo que a gente se conecta pelo pensamento. Então, por isso que a gente volta lá no começo que o Carlos falou, né? Que ele falou do medo de ser assaltado, e aí ele ficava pensando, e toda vez que ele saía, ele pensava, e aquilo foi tomando conta Aumentando, dele, e aumentando. ele foi atraindo a Isso vem. situação, foi aumentando e Isso. atrai essa situação. Então, nosso pensamento, ele, ele já Sim. está E conectado no com o exemplo que todo. a Renata trouxe, Né? não Então, necessariamente eu preciso ser grato e entender o lado positivo disso, mas tentar entender o porquê que eu me coloquei naquela situação para não repetir. Entendeu? Porque não tem nada exatamente. positivo em ser assaltado. Pelo contrário, perdi algo de valor. Mas o porquê que eu perdi esse algo de valor? Aonde que eu não estava me valorizando? Por que que precisou alguém vir e pegar o que era meu e tentar entender, mas não agradecer porque teve essa merda, teve que acontecer essa merda para eu olhar e falar, caramba, olha só. Mas você começar a fazer essa reflexão antes que aconteça, que materialize e você acabe perdendo algo que você não queria perder. Exatamente, porque nós aqui encarnados temos a polaridade de tudo, justamente para que a gente possa olhar os dois lados e ver, aprender com aquilo, né, Carlos? A polaridade ela está justamente aí na nossa vida, faz parte aqui da nossa vida, para a gente olhar cada situação e trazer para a gente o que está ensinando, Ah, né? O sim. que a gente está o que aconteceu, como aconteceu, a gente olhar para dentro daquilo, que nem você falou assim, ser Sim. assaltado não é agradável, né? Mas se você tem a consciência de tudo isso que a gente está falando aqui, você vai Isso, perceber assim, nossa, isso, da onde vem isso esse me fez medo, refletir e pensar, por que que né? eu fui assaltado? O que que Aí aconteceu? você O que que vai eu estava fazendo? entender. Tal, tal, entendeu? Mas não precisava acontecer para eu ter. Mas na época eu não conhecia nada e aí eu percebi que depois, né, em análise, o padrão que estava por trás disso. A, a Renata, é verdade, temos que agradecer que foi só um assalto. Não apanhei nem nada. Isso, isso. Ah, sim, sim, Esse é o sim, claro, positivo, verdade, verdade. exatamente. Tem Olhar coisa positiva também. porque então, na verdade, como toda é polaridade, tudo tem É só mudar a o nossa positivo e o visão, negativo né? aqui para nós, né? Tudo. Isso, o que que a gente vai olhar, para onde que a gente vai. É como se fosse mesmo uma velinha que vai nos levando para a gente sempre olhar para aquilo.
né? Para ver o que é que a gente tem que aprender E a Carla com aquela falou aqui situação. algo bem O, interessante. Ela e as falou que às vezes o coisas precisam pensamento negativo acontecer. vem, mas como você é o comandante dessa máquina, você tem o seu racional, você pode falar, vem um pensamento negativo, eu posso ser assaltado. Mas aí você fala para ele, não, mas olha o tanto de gente aqui, olha como tá tranquilo. Aí você vai dando outra mensagem para ele, vai acalmando o bicho interior, né? Aí você já vai ficando mais tranquilo. Isso. As criaturas, né, Carlos? As criaturas que a gente cria, o pensamento, né? O pensamento, ele é um grande criador. Ele é tanto criador que a gente entra aí nas Não, e pode criaturas, interagir com gente. A a gente gente, viu, Renato? cria. Tem problema não. É, Adoro pessoas que interagem. Quem faz? é Sim. maravilhoso, é uma troca muito bom. Isso mesmo. E a gente tem que tomar cuidado mesmo, né, com a nossa mente, porque ela é uma coisa fantástica que a gente tem aqui, né? Sem a mente, a gente não cria, não evolui, as coisas não acontecem, né? Então a gente tem que parar. Aí entra as Sim. meditações, né, Carlos? Acredito. Parar para poder escutar a nossa mente, para fazer as avaliações, para poder a gente olhar, observar e Positivo. criar de forma positiva, o máximo possível, na nossa vida. Então, para que as coisas comecem a acontecer de forma mais agradável, de forma mais assertiva, é muito, muito importante que a gente passe a olhar para a nossa mente e cuidar dessa mente Sim. Sim. num todo, né? Com as meditações, com o que a gente vê, com o que a Que a gente gente assiste, ouve. as músicas que a gente ouve, exatamente, o tipo de conversa que a gente está procurando, né, nas Sim. rodas de amigos, isso tudo, cada um vai saber de si. Isso eu acho que é bem importante, né? Porque cada um de nós vamos procurar o que, que é bom para mim. Então, o que, que é bom para mim? O que, que eu gosto? Né? E Sim. fazer a E, seleção mesmo, né? Porque como existe de um tudo, quem vai fazer essa seleção é você. E o que, que é bom para você, né? sim. E aí Inclusive entra tudo. na magia, Né? A meditação, gente, é fantástica para a gente escutar a nossa mente, e, né? A e meditação, eu silenciar a acredito que mente é uma também, das né? coisas Na magia, a gente é ensinado muito a meditar. meditação. Antes de tudo, a meditar, a acalmar a sua mente, para você conseguir direcionar, né, o que você quer, os seus desejos, para onde você quer, entende? Não para ele ficar perdido, disperso, nem quando a gente fica pensando muita coisa, aí você vê um monte de coisa negativa, um monte de coisa positiva, um monte de ideias, aí a sua energia fica muito dispersa, você não consegue criar nada, ou você cria coisas que você não quer. É quando você treina a sua mente para ela silenciar e para você falar, né, com o seu inconsciente, dar esse comando para ele fazer o que você deseja, aí maravilhoso. E é isso que a gente precisa treinar. E aí começa, né, com essa lei do mental, do mentalismo, né? Vai treinando a sua mente, vai acalmando a sua mente, vai Isso, silenciando a sua aquietar a mente, vai mente. fazendo a meditação. No começo pode ser ruim, no começo pode ser complicado, assim como o exercício, né? No começo é complicado, aí dói aqui, aí dói ali, mas é conforme você vai treinando, você vai ter esse domínio da sua mente e você vai dando esses comandos para atrair o que você deseja, o que de fato você quer, né? E mandaram uma mensagem aqui, deixa eu ver o que a Renata falou. É Exatamente. da mente humana valorizar o É, negativo, porque somos descendentes do homem que usou bem o seu medo e sobreviveu. Mas devemos fazer esse exercício de nos vigiar para não nos deixar levar para essa tendência, exatamente. Com a meditação, você vai se tornando o senhor do seu destino, né? exatamente.
Exatamente, o medo lá no nosso, nos nossos ancestrais, principalmente quando a gente vai lá pro Homem da Caverna, foi o que salvou, né? A nossa raça. Mas agora a gente já está entrando em outra era, né? E é a era do conhecimento mesmo, mais profundo da nossa mente, tanto que a ciência só está que avança em tudo nessa questão, a neurociência está vindo com tudo, né? Descobrindo aí coisas fantásticas sobre a mente. Eu acompanho muito a neurociência na questão, por exemplo, de descobrir as disfunções de TDAH, né? Fazendo um estudo para descobrir o que é, por que tais pessoas têm tais comportamentos, né? A falta de foco hoje está Sim. geral, entende? Nas escolas, principalmente. Então, assim, a nossa mente, ela ainda tem muita coisa para ser descoberta sobre ela, né? Só que a gente já está vivendo essa transformação de olhar realmente para nossa mente, porque ela faz parte de todo o comportamento que a gente tem no externo, né? Então, assim, é fundamental hoje que a gente pare para observar os nossos pensamentos, porque eles regem a nossa vida. O que acontece hoje? Sim. A ansiedade das pessoas não Eu deixa, estava vendo também que tá tá tendo muito perdido. problema com imediato. Ah, não tá saindo. Isso! Das Imediatismo. pessoas, tudo para ontem. Tudo para E aí ontem. Tudo acaba a para ontem. A frustração, tecnologia, né, Carlos? acaba entrando nas A depressão, tecnologia. acaba tá traindo um monte de coisa negativa para a vida. Exatamente. Então, percebe? E tudo está ligado à nossa mente. Então, gente, a gente liga a televisão, só vê Quase coisas ninguém mais consegue viver o horrorosas, momento né? E presente, pós está a sempre no pandemia, futuro ou no então, passado. não... exatamente. Exatamente. Está sempre ou lá no passado, na dor do passado, ou querendo viver já direto lá no futuro, e se esquece do nosso querido, maravilhoso presente, né? No nosso hoje, no aqui e agora. Então, é muito, muito, muito. Renata, o que está no campo morfogenético ainda A enraizado, gente é muito exatamente. influenciado por E, isso, e muito, agora muito. nós está entrando O... muito, muito influenciado. E agora, assim, a gente tem que trabalhar para poder sair desse campo, né? Nós somos a geração que vai dizer o contrário de tudo que já foi dito. Daqui para frente, a gente tem que trabalhar justamente preciso fazer diferente para que saia diferente, né? E aí, quer dizer, quem é ansioso, observar aonde está a ansiedade, aonde está a causa da ansiedade. Esse é o grande trabalho. E como é que vai fazer isso? Vai ter que olhar para dentro, vai ter que perceber o que se passa aí nos seus pensamentos, que está enraizando no seu cardíaco, né, no seu coração, nas suas emoções. O que se passa? Então, olhar para nossa mente é uma coisa imprescindível que a gente tem que aprender a fazer e Sim, tornar hábito, sim. né? Porque tudo é hábito, né, Carlos? A gente Quanto, tem que quanto mais colocar, por frequência a gente exemplo, vai. a Sim. meditação é um hábito. Exatamente. E uma outra coisa que eu quero trazer e que ajuda e tem para todo lado está falando muito é com relação à respiração. O quanto que a respiração ajuda nos processos de crise de ansiedade, por exemplo, que é uma das causas mais assim que as pessoas sofrem muito no dia a dia mesmo, né? E aprender a respirar, gente, faz toda a diferença para o nosso Inclusive, você se cérebro. aceitaria fazer uma prática de respiração aqui com o pessoal?
algo rapidinho, 5 minutinhos, só para a gente ensinar o Uma, pessoal a mas respirar. Vocês tudo, aceitam, né? pessoal? Vocês Claro, querem? será um prazer. A gente pode deixar lá para o finalzinho, que aí já Sim, deixa todo sim. mundo A gente relaxado faz com a uma questão da leitura aqui respiração. no. Eu já estou com um tarozinho aqui. A gente faz uma leitura Ai, que pessoal legal. para dar um direcionamento a essa semana. E aí no final a gente encerra com chave de ouro, fazendo um, um exercício, né, de respiração, uma meditaçãozinha rapidinho, A uns 5, respiração. 4 minutinhos só para a gente. Isso, não precisa mais do que isso, gente. É bem válido, viu, Carlos? E assim, ó, gente, a respiração, ela realmente é muito importante e precisamos procurar por esses conhecimentos. E está cheio nas redes sociais o quanto que é válido a respiração no nosso dia a dia. Sim, E não leva nem 2 minutos. Se a gente colocar isso na nossa vida diariamente, não leva máximo 5 minutos. Depende muito da crise, depende muito do que está. Mas se você coloca a respiração no seu dia a dia, é maravilhoso, viu? é 2 minutinhos. Então tá lá no trabalho, tá sufoco, tá lá, às vezes, aquele dia que tá mais pesado, né? Às vezes, porque tem dias e dias. Mas, gente, sair por 2 minutos, procurar um cantinho quietinho, e fazer essa respiração para o seu cérebro entender que tá tudo bem, eu vou dar conta, tá tudo certo, nada vai acontecer com você, é só uma pressão, muitas vezes, quem trabalha em empresa, sofre muita pressão. Então, faz a respiração para entender que está tudo bem. Seu cérebro entendendo que ele está tudo bem, ele vai te voltar assim a funcionar. Ele vai entender que, opa, peraí, vamos mandar aqui que está tudo bem e É, voltar lá para a sim, função que já vai, começa vai até a funcionar, expelir um monte de hormônio né? bom. Qual que é aquele hormônio que todo mundo fala que é bom? É Isso, o dopamina? Eu não lembro, de hormônio eu sou péssimo. Mas tem isso. um aí que é Tem o hormônio vários. da Eu não vou lembrar o alegria, nome, da que eu não tranquilidade, do sou. relaxamento. Que aí você fazendo essa respiração, o seu cérebro solta isso, né? Você já fica Exatamente. mais relaxado, em paz. Ele vai E entender. aí, Isso, e aí teu pensamento vai funcionar melhor e você vai fazer o que você precisa fazer com muito mais tranquilidade, com muito mais assertividade. Por quê? Porque você deu o comando lá para os seus pensamentos de opa, tá tudo bem. Porque, gente, o nosso cérebro ele é cheio de raizinhas assim, sinapses, e quando ele entra em colapso, sim. acontece a crise de ansiedade. E aí algumas pessoas até desmaiam, E isso porque deu acontece um curto-circuito no cérebro e puf, apagou. Aí depois volta. exatamente, baixou tudo e aí nada funciona. Nada funciona literalmente. O nosso corpo ele tem várias funções e tem que estar tudo conectado. Então, se uma parte não funciona, o restante tudo não funciona. Então, muitas pessoas falam que aquele dia foi ruim porque não conseguiu desenvolver lá no trabalho de forma mais, né, não rendeu, às vezes, lá no trabalho. Por quê? Porque está com os pensamentos tão acelerados que causam a crise da ansiedade, por exemplo, e Verdade. tantas outras coisas. Né? Então, a importância da respiração, a importância da meditação. Eu sempre, eu como terapeuta energética, então, eu sempre vou indicar para os meus clientes, meus assistidos, que tira um tempo para Precisamos, você. precisamos. Tira um tempo para você se escutar, para você se ouvir, para ver o que, que tem aí dentro que está te perturbando tanto, que está E trazendo hoje em dia, dor. muitas Né? pessoas acabam Então, até se a culpando nossa por mente. parar esse tempo e dar esse tempo para si. Falar, mas eu estou sendo produtiva, não sei o que, não sei o que. Ainda com pensamento acelerado lá no futuro, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E não se entrega, né, para si, não se entrega para viver o momento com si mesmo, olhar para si. Exatamente. É isso mesmo.
É isso mesmo, Olha é aí, ó. isso mesmo. A, a, a do LOL falou a ocitonina, né? Isso, Carol. Isso, a ocitonina é o hormônio que Tá acalma a vendo? ansiedade. Olha aí, ó. Buscais o conhecimento e o Isso, conhecimento te tá salvará. vendo? Chegou, tá vendo? Chegou. Soltei aqui pro universo, o universo trouxe. Olha, Exatamente. E a lei do mentalismo, ela está em primeiro lugar, não é sim, por sim. qualquer coisa, né, Carlos? Vem falar do todo, que é esse Deus, que cada um é, chama, dá um nome que quiser, universo. E a gente tem que confiar nesse universo, porque nós somos parte desse universo e o quanto é importante a gente saber disso, né? Que somos parte desse todo. Então, se a gente se conhecer, cuidar do nosso universo pessoal, olha o quanto a gente não pode Sim. colaborar com o todo, né? Porque somos um. Eu acho lindo, né? Toda vez que eu Somos um. falo a gente tá tudo conectado e todos nós somos um. Então, se eu cuidar de mim, eu vou estar cuidando de quantos à minha volta, por exemplo. Se eu ficar bem, quantos à minha volta não vão ficar bem? Eu vou falar aqui em casa, né? Quatro Sim, pessoas ficam bem se eu fico bem. sim. A gente não trabalha só com uma pessoa, a gente trabalha com todos à volta dessa pessoa. Os, Não, os filhos, os com todos à amigos, volta. o chefe, todo mundo. É uma rede, né? Uma rede de gratidão. Exatamente. É uma rede, isso, que está conectado e não tem como. Então, se eu a gente entra naquela questão, né? Se eu fizer mal para alguém, eu vou estar Sim, fazendo sim. para o todo. É importante a gente começar a pensar dessa forma, né? Que, gente, fazer o que quer que seja, quando fazemos, estamos fazendo para o todo, porque está tudo conectado. Então, todos os nossos pensamentos e aquilo que eu crio, quando eu crio, eu estou criando para o todo. E isso Então, é para o bom e para o ruim aqui para nós, sim, porque a gente sim. está na polaridade, Olha, né? adorei, viu? Olha, uma bela introdução aí, o que que é essa lei do mentalismo, né? Então vamos usar um pouco mais aí essa Muito lei do bom, Carlos. mentalismo e vamos ativar aqui o nosso tarô. Mandem aí as perguntas, Vai lá. pessoal. Mandem perguntas, o nome completo. Eu vou fazer só uma pergunta por pessoa para todo mundo poder participar. Também para não ficar muito longa a live, né? Tá, olha, quando percebemos a lei da coparticipação, fica mais fácil atingir esse pertencimento. Exatamente. Perfeito, Renata, é isso mesmo. É a lei do compartilhamento, né? Então, se eu faço, Sim, eu estou fazendo para o todo. Qualquer coisa, gente, tanto no micro como no máximo, tudo que a gente faz, a gente está fazendo para o todo, sim. não estamos fazendo só para nós. Então, olha a importância da nossa mente estar saudável, né? Para que a gente possa criar situações e criar coisas que seja bom para o todo. Olha a importância que cada um de nós temos aqui na Eu vou, Terra, gente. Nós somos cada um essencial para esse todo ser perfeito, né? Porque o todo ele já é perfeito, nós somos perfeitos como somos. olha, E é lindo, lindo, eu vou lindo. chamar a Renata Ah, aí para Renato, próximas quero lives, viu? participar. Manda aí, Rê. Vou chamar, vou convidar ela para a gente falar de alguma lei. Que agora vão ser sete. Aí Isso na mesmo, próxima, Renata, Carlos. vai Aí, ser eu convida ela para as e a próximas, Grazi. Carlos. Aí vai ser nós três na live falando de alguma. Não sei, você aceita fazer na próxima live? Daqui a 15 dias? Aí a próxima live a gente vai falar da lei da correspondência. Quer vir com nós? Eu te mando mensagem daqui a pouco no direct.
E, pessoal, vai mandando aí a pergunta Isso. para o Carlos do Tarô. Quem quer participar, Isso, e o nome manda pergunta, né, completo. Carlos? Quem que quer saber da vida? Como é que é? Fala aí pro pessoal. É A Rita domingo, perguntando se é não, de a domingo, gente, Carlos. eu faço de quarta-feira, mas teve alguns problemas aí, essa semana eu não consegui fazer de quarta. Não foi bem um problema, foi uma questão que a gente teve que resolver, mas na próxima, daqui a 15 dias, mais ou menos, a gente volta para quarta. É quarta às 7. Mas também, se for melhor para você, a gente pode marcar para domingo também. Como for melhor. E aí, pessoal, quer participar com as cartas do tarô? Alguma pergunta? Não, a gente Pronto, dá fixei aqui. continuidade. Mande perguntas para saber. Ai, Olha, que tá vendo? linda! Ela falou que de quarta ela não pode. Ah, então Ela que foi perfeito, ó. hoje. É o universo, viu? Que eu também, tá? Eu tô aqui, foi no domingo, porque Sim, tinha que ser no sim. domingo, né, Eu, Carlos, eu também eu hoje? tava com a agenda cheia, mas aí quarta liberou à noite, aí a gente decidiu fazer de quarta. Mas domingo é o dia mais tranquilo, então acho que vamos mudar então para domingo, falar com a Grazi. Ai, Que que meu, será legal. um prazer falar com a Isso. Renata. Ô, Carlos, enquanto as pessoas. Será um prazer também falar com a Oi? Renata aqui na live. Fala de novo. Ah, com certeza. Com certeza. Enquanto as pessoas não mandam pergunta, Carlos, eu posso Pode. tirar aqui o Merak Pode, para vai ser a perfeito. semana? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Esse baralho aqui, ó, essas cartas, são 101 cartas. E aí aqui tem inspiração, afirmação, reflexão. E como é que funciona, né? Eu vou tirar, depois se o Carlos quiser fixar ela no final da live ou lá no canal, que aí vocês trabalham durante a semana o que sair. Né? É uma carta de autoajuda, de autoconhecimento. E o que sair aqui, vocês pegam para vocês, eu vou pegar para mim também. Eu costumo até deixar ali para todos os dias olhar e ver, perceber o que eu preciso trabalhar em mim durante a semana. Porque a vida é assim, gente. A vida ela acontece sempre Sim. no agora. Então a gente tem que estar prestando atenção o que o universo está querendo da gente, né? Então vamos lá. Vamos ver. E saiu a Um afirmação. conselho geral para todos. Olha que lindo. Para todos, tá, gente? É uma afirmação e vocês podem pegar depois e colocar aí para vocês afirmar isso durante a semana, tá bom? A afirmação diz: eu tenho coragem de dizer não quando é preciso. Vou repetir. Eu tenho coragem de dizer não quando é preciso. Tá? Essa é a mensagem do Merak Card, gente. E quão difícil é falar não, essa palavrinha mágica. Colocar limite. Opa, até aqui, tudo bem, daqui você não passa. Então fica aí a mensagem do Merak para vocês e para mim durante a semana. Será que a gente está falando não ou está aceitando tudo? Sim. Né, Carlos? A boazinha, né, Carlos? Nem fala, meu Não, mas terapeuta olha, fica quieto. tem uma outra pessoinha aí que também essa carta vai servir muito. Não sei se ela tá aí ainda na live, mas a gente fez uma sessão semana passada e a questão foi essa. Exatamente essa, de falar sim para todo mundo e um Eu monte de te... não para ela. Ó, Exatamente. chegou umas perguntas aqui, ó. A Renata mandou Isso. aqui Ai, que uma pergunta legal. bem Vai lá, então. interessante, que ela tá Uhum. saindo, né, do, do emprego dela e A Carol tá falando que é ela vai difícil começar a falar se não. dedicar 100% para as terapias.
Inclusive, quem não conhecer ainda o trabalho da Renata, entrem no perfil dela, sigam ela e vamos transformando. Maravilhoso, eu entro. Sim, Ela curte, eu curto olha, ela, é muito bom. Os posts muito delas é bom. fantástico. Ela mandou aqui, então vamos perguntar como que será essa vida após essa demissão. Vamos ver, vamos ver. Olha, vamos lá. Ai, lindeza. Olha, Renato, muito positiva a leitura dela. Aqui, a primeira carta a e sair, peraí, tá aí nos papel aqui. Ó, saiu assim, hein? A leitura dela. Eita, não sei se dá pra ver. A carta que saiu regen no jogo foi essa daqui, ó. Foi a carta da força, que traz a segurança. E aí saíram olha quais? aí. O imperador e a sacerdotisa. Muito positivo esse jogo dela, viu? Nossa, muito Ela positiva. tem toda a força para Vai que vai. superar qualquer desafio nessa nova fase. E ela precisa ouvir também a intuição dela. Ela já tem todas as ferramentas, já tem tudo e terá muito sucesso. Ó. O imperador e a sacerdotisa, seguindo as intuições dela, seguindo o coração dela, ela vai conseguir ter a riqueza que ela almeja, ela vai conseguir ser uma grande líder no campo de atuação dela, porque ela tem essa habilidade, ela consegue ser uma boa empresária, assim, e a temperança, né? Para ela também ir na calma e não ter pressa, né? Que vai acontecer. Tudo, todas as outras cartas super positivas e essa também. Falando, vai com calma, vai observando os sinais, segue o fluxo, né, da vida, vai seguindo como um rio, né? Se tiver alguma pedra no caminho, você contorna e vai. Então, segue que tá super positivo esse jogo, Que viu, Renata? lindo, Só Rei. vai. Só vai. Só vai que é sucesso. Deixa eu pegar aqui outra carta, as outras cartas. Deixa eu ver, eu acho que a Carolina que mandou depois dela, né? A Carolina tá querendo saber sobre a prosperidade. Mas ela jogou aqui na vida sentimental e na vida financeira. Então vamos ver como vai estar daqui para frente essas áreas da vida dela. Vamos colocar aqui, vamos intencionando, vai pensando nessa questão também. Caroline, vai intencionando aí, que eu vou intencionando aqui. Vamos jogar. Hum, bom. A carta que saiu regen no jogo foi a carta do mago. Ela vem falando aqui pra gente, depois dessas daqui, ó. Veio primeiro essa daqui, a carta do enforcado, a carta da força e a carta da morte. Interpretar para você o que, que isso significa. A carta do mago regendo aqui o seu jogo fala que você tem todas as ferramentas, você tem tudo
em suas mãos, né, para essa sua vida amorosa, para essa sua vida financeira ser muito boa, ser muito próspera, mas talvez você não esteja usando elas, ou talvez você está muito dispersa e não está colocando em prática tudo que você tem, todas as habilidades, e você precisa pegar tudo que está na sua bancada e pôr em prática. Como que falam? É o profissional que ainda se acha aluno, né? Você precisa pôr tudo em prática e não guarda. Acreditar. E, e a carta aqui do pendurado mostra que tem algumas coisas aí que não estão sob o seu controle, entende? Para você não se frustrar se algo não der certo, se algo der errado, mas vai se aventurando na vida, porque você tem tudo para dar certo. Precisa da sua ação para acontecer. Mas o que não der certo, entenda que não está sob o seu controle. E aí é só você abrir mão do controle e seguir. E a próxima carta aqui foi a carta da força. Também traz muita segurança, traz muita disposição, né, para tudo dar certo. E saiu junto aqui, né, na carta central, a carta da morte. Que ela vem falando aí, ó, precisa algumas mudanças, desconstruir algumas coisas, transformar algumas crenças, algumas convicções para você alcançar tudo isso que você almeja. Toda essa prosperidade, toda essa abundância. Então é isso. Obrigado, Renata. Espero que tenha ajudado. Só confirmando, né? Fez sentido para você, Carol? Solta aí pra gente. E a Graziele aqui também. A vida amorosa. Vou perguntar sobre a vida amorosa da dona Grazi. Quer fazer pergunta também, né? Tô pensando aqui, tô pensando. Deixa, vai respondendo aí para o pessoal. Ai, ai, É eu tão amo, gostoso, né? Eu também adoro, adoro. gente. Leitura Aí amanhã tarô tem mais. Amanhã eu vou é abrir no, incrível, faz a no, no gente refletir Story. bastante. Aí o pessoal tá participando. Os Vamos stories, perguntar né? mais Amanhã eu tô também, lá. né? Que bom. Então vamos aqui abrindo para Grazi, a vida amorosa dela. Tá? A Carol disse que fez Olha aí, sentido sim, viu, sim. Carlos? Feliz. E a Rê tá agradecendo a contribuição. Valeu, Renata, pela sua contribuição. Vamos. Bom domingo. Essa Grazi é fogo, né? Deixa eu mandar aqui para ela. Olha a carta que saiu regendo o jogo. A carta do Sol. Uma vida amorosa super positiva, super em alta. E é difícil Uau! sair essa carta aqui para alguém. Uau! É, aí é. Sim. Ainda mais no campo amoroso. Então vamos continuar aqui, ó. É, as próximas cartas que saíram aqui foi a carta da Lua e a carta do carro e a carta da torre. E a carta da Lua, né, ela vem mostrando que tem coisas aí surgindo, coisas nascendo, né? Sentimentos, emoções,
relacionamentos, né? Surgindo aí, nascendo, se, se, se mostrando que ela precisa prestar atenção, que ela precisa observar, né? E o carro aqui, ó, vem mostrando que são coisas que vão acontecer muito rápido, que ela precisa estar atenta, olhando para essas oportunidades que estão surgindo aí para ela. E a torre vem mostrando que ela caiu aqui no campo central, né? E ela vem mostrando aqui para você, Grazi, para você desconstruir ainda alguma coisa que tem aí ainda dentro, alguma convicção, alguma crença, alguma coisa que ainda está enraizado, que precisa ser desconstruído, que precisa ser desfeito, para que essa vida amorosa deslanche como tem que deslanchar. É alguma crença ainda que ainda está te travando, que está impedindo essa vida amorosa de fluir bem como ela tem que fluir. Aí vai olhando, vai observando o que ainda tem aí que ainda está travando. Porque tem movimentos rápidos, tem coisas já aí nascendo que você não está observando e é super positivo. Entende? Tem coisas boas. Tchá, 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 né? Receba esse shalom. Receba esse shalom. O que mais falaram aí? Ai, que lindo. Obrigado. E ela falou que todas as tiragens é bom para reflexão. É isso mesmo. Eu também acho, Gra. Adoro ouvir as Tem tiragens. 15, obrigado. Teve uma pessoa que É colocou, a acho que o nome, Mônica mas não colocou a Correia. pergunta, Carlos. Manda pergunta, Mônica, que aí eu te respondo. Obrigado. Acho que. Peraí. Ixi, meu negocinho cortou aqui. Acho que todas as tiragens. Tchá, tchá, tchá. A vida profissional. Vamos perguntar aqui da vida profissional da Mônica. Eu queria ter um sol na minha vida amorosa. Agora eu fiquei. Meu... Você não perdeu de falar, né, Carlos? Tava aqui, tem que pôr pra fora, tem que manifestar. Vai trabalhando Tem que isso, manifestar, então. né? Tem Isso. que manifestar os pensamentos. Certinho. Aqui, ó. A carta que saiu regendo o jogo para Mônica foi esse daqui, ó. A carta do julgamento. Eu não sei como que tá a sua vida profissional, Mônica. Você está entregando currículo, você está indo atrás do que você quer? Que essa carta, ela vem falando muito do nosso merecimento. A gente só consegue algo se a gente se esforçar, se a gente fizer jus ao que a gente está desejando, que a gente está querendo. E aí veio aqui depois a carta do Papa e a carta do Imperador. Vem também representando isso. Você confiar, mas não aquela. Você ter esperança, né? Mas não aquela esperança de esperar, né? Ter aquela fé, não a fé de, vem, me dê, me dê. Mas aquela fé de ação, né? De pôr em prática o que você deseja e correr atrás do que você deseja. Porque você tem grandes chances de ter uma boa segurança financeira, profissional, né? Conseguir um bom emprego, mas você precisa correr atrás, colocar seu desejo, né, para se movimentar, né?
Não ficar esperando ele surgir do nada, mas correr atrás mesmo. E a sacerdotisa aqui, ó, como carta central, ela vem falando também isso. Você confiar na sua intuição, você acreditar no, na sua força feminina, você vai alcançar o que você deseja, o que você quer. Mas você precisa pôr energia, movimento, né? Correr atrás do que você quer, o que você almeja. Não fique parada. E, agora ela, como que é que a Andressa fala? Ela fala que quando a gente está desempregado, a nossa profissão se torna entregador de currículo. Aí entrega currículo de manhã, à tarde e à noite. É o dia inteiro entregando currículo. E vai que vai dar E, tudo certo. olha, e entra muito mental, viu, Carlos? Você foi fazendo a leitura dela e veio aqui, falou, nossa, o que que Mônica, tá. É a Mônica, né? Moniquinha, o que que tá aí na sua mente que tá te travando, Mônica? Olha tem para sentido, isso. Mônica? Manda aí pra gente. Ó, a Carla quer também um também, Carla? Aproveita que o Carlinhos está fazendo leitura aí, ó, grátis, de grátis. Aproveita, gente. Olha a Sim, energia vamos da pedir orientação semana. aí para a gente começar Ver a como é que tá, é semana. maravilhoso. E aí daqui a pouco a gente vai fazer o exercício de respiração com a Neia. Vai ficar todo mundo bem calminho, bem concentrado consigo mesmo. Ah, Fez tarô? A Correio aqui, ó, Angelical tá perguntando. Fez tô tarô. aqui, ó. Manda aí a pergunta. Pode mandar a pergunta. Vamos sim, Carol. Vamos marcar, minha querida. Eu tô te aguardando, tá? Mais alguém tem pergunta? Tem mais pergunta, Vamos ver o Carlos? que a Esperando Carla a fala pergunta aqui. da Correio Angelical. Ah, mas ficou muito distante do que está acontecendo aí para você, Mônica? Você está procurando um novo emprego? Como que tá aí? Ah, tá vendo? Ai, Matheus, Grazi, não vale. Hum. Eu já sou tua fã, Então você vou fazer sabe. uma pergunta, um conselho então para você, Carla. Um conselho com uma cartinha só. Ah, sobre o trabalho dela. Então, vamos isso. Eu Pra vou pegar Carla? aqui. Pra Mônica Ela fez falou comigo, que Carlos? ela Eu deu não uma vi. risada e aí falou, pois, isso também não sei. Ah, interessante. Manda aí, Moniquinha, pra gente saber. Vai haver Ah, então, alterações ó, no meu deveria trabalho. ter Ah, tá. objetivado mais. Agora eu não lembro. Qual que foi a carta mesmo que saiu dela, Regeno? Você lembra? Eu acho. Carlos, eu não vou me lembrar com certeza. Mas falou muito para Ah, mim, foi enquanto a você carta estava do fazendo a leitura da julgamento. Mônica, mental mesmo, do pensamento, né? Então tem alguma preocupação, alguma coisa acontecendo aí nessa transição que está mexendo com isso. Para ela, acho que vale muito olhar. Mas tira uma cartinha só, acho que vale. É Para para quem que você ia Carla, tirar que uma ela também, cartinha a só? Carla tá Eu acho perguntando que eu tô aqui misturando. sobre a vida profissional, das finanças dela. Oh, Moniquinha! Então tá mexendo muito aí com seus pensamentos, né? Ela falou: acho que vou ser promovida, Então Carlos. faz sentido, então. Porque eu pensei que ela estava desempregada, que ela falou na vida profissional. Aí, então o Então empenho dela, é uma entendeu? Está sendo julgado, transição. porque saiu a carta do julgamento, né? Aí, se ela teve Lembra que saiu o empenhada até Papa. agora, ela teve trabalhando, teve se esforçando, esse reconhecimento virá. Aqui para Exatamente. Carla, aí saiu aqui a segunda carta.
Terceira. Ah, a Carla tá falando isso mesmo. Então vamos lá, hein, Carla. Nossa, a leitura tá boa, viu? Carta da Lua que saiu regendo. É a carta das ilusões. Talvez ela considere que tá ruim a vida profissional, a vida financeira dela, mas não passa de uma ilusão sua. Porque, pelo que a carta fala, está muito bem, graças a Deus, agradece. E as duas cartas que saíram de apoio, eu não sei fazer leitura só com uma carta, não. Temos que investigar. Olha as duas cartas que saíram. Carta do Sol e a carta da Morte. Tem algumas coisas aí que precisam ainda ser encerradas, alguns ciclos que precisam ser rompidos, algumas coisas que do passado que você ainda precisa se desfazer, soltar, largar, entendeu? Mas ó, muito positiva a carta do Sol, falando que está muito bem sua vida financeira, vai melhorar, e isso, É só você soltar esses pensamentos negativos, esses traumas, essas coisas que estão te fazendo ter essas falsas ilusões, entende? Porque está muito positiva a sua leitura. Vida profissional, a estabilidade está muito boa, mas ainda tem algumas coisas que te atrapalham, algumas crenças, alguns pensamentos também, e te mantém achando que você tá com uma vida financeira ruim. Isso aí é só as crenças mesmo. Tem mais alguém? A minha tia entrou, Carlos, a Jane. Oi, tia linda. Tia, manda sua pergunta. Ela mandou o nome dela já, Carlos, ó. Manda a pergunta agora no grupo. A Vânia pediu também. A Vânia também é uma linda, né? Eu gosto da Vânia. Ela tá postando bastante coisa também. Lindeza. Então, a Vânia acho que é a primeira. Manda seu nome, Vânia. Melhor O possível. nome e a sua perguntinha. A perguntinha objetiva. Olha a Fátima também. Melhor Tia, manda. Em qual área do campo você quer, tia? cartas. Manda pergunta, uma pergunta mais específica. Conseguiu da Vânia, É que Carlos? o pessoal tá pedindo um conselho geral aqui. Ela, a Fátima. Se o pessoal quiser mandar um. Tá. Então, deixa o conselho Isso, então geral para a beleza. última, Carlos. Ó, a vida profissional Perguntar. da minha tia. Aí você deixa para a geral para a última pergunta. Se tem bastante gente pedindo. Conselho para a vida profissional aí. Né? Olha. Olha a carta que saiu para ela. A carta dos enamorados, a carta dos amantes. Jane, você está em dúvida de algum emprego, de Nossa! alguma área profissional que você está querendo investir? Mande para nós.
Que essa carta tem muito a ver com decisões que a gente precisa É, tomar. É algum trabalho, ou dúvida, né, entre dois trabalhos, qual caminho tomar, o que fazer, muitas dúvidas. E a próxima carta que vem é a carta do louco, para ela se aventurar, né? Ela só vai saber o que é melhor. Mas você está querendo sair da enfermagem? ela está iniciando essa. Foi esse ano que você começou? Acho que foi, né? Ela se formou quase junto comigo, a gente se formou quase juntas, sabe? Ela se Vamos ver formou em aqui. enfermagem. Tia, é alguma proposta, talvez, né, Carlos? A pergunta, quando vem só com por exemplo, profissional, tem muita coisa, tem muito campo, né, para essa área. Então, tem que ver se é. Eu acho que ela tá iniciando, ela vai querer saber como é que tá. Como é que tá? Então, assim, Essa saiu ali é louco, a a carta dos carta amantes central, né, dos Carlos? amantes, foi a regente que está regendo o jogo. Ela é a principal. Pode ser que ela Uhum. esteja com alguma dúvida, ainda tem alguma coisa, não sei se dizer dela, ou lá no trabalho, Autoconfiança, talvez. é tipo um estágio, ela está competindo com mais alguém, ou não? Ou já Não. é algo fixo? Né? Como é que tá aí? Vai vendo se faz sentido, tia. A carta dos Isso é a carta enamorados. do louco, né? Então, a carta do louco vem mostrando que ela é uma pessoa aventureira, né? Ela está se aventurando e que pode, né, no futuro ou agora ela ter um pouco de dúvidas, né, sobre essa vida, essa esse novo emprego que ela tá, né? Para ela ir se observando, porque tem tudo para ser algo bom, né? Que ela tá amparada, ela tá protegida e tem um monte de forças, né, amparando ela, amparando esse trabalho que ela tá realizando. Mas que ela pode se deparar, né, com essas A enfermagem dúvidas, é um trabalho muito lindo. com questionamentos, com alguma coisa nesse caminho aí profissional. A Carol tá falando, fixou dela. É, fez sentido, tia? Então, é quase para olhar mesmo para dentro, para ver como é que tá essas questões, né, Carlos? Assim, o enamorado vem ver o que está acontecendo dentro. Às vezes pode ser uma falta de Ela tem um confiança espírito de dentro aventura, do, né? do, Porque do saiu a trabalho. carta do louco, mas Uhum. talvez será que ela pode se sentir presa? Porque uma coisa, Então, alguma dúvida. olha as energias olhando, falando contigo, tia. O que está Ah, Carla, é acontecendo só aí? uma leitura por pessoa, pra gente ler pra todo mundo. Aí depois eu leio um pra você depois. Te chamo lá no PV. Então, E aí, Carlos, o e pessoal não mandou mais agora? perguntas, então vou fazer um geral aqui pra nós. Vou Isso. isso, Boa. Me encaixo puxar nessa. Também quero saber. uma cartinha aqui para todos de conselho. Cartinha conselho para nós. Conselho da semana, vamos ver. Vai lá, né? Vou deixar você escolher aí qual carta que você quer. Mais pro meio, pra ponta. Aqui? Mais pro Aqui? meio. Pronto. Isso, no meio. Isso, Olha. essa. A gente ainda tá muito no controle, hein? Recebam esse shalom. Vamos sair do Vamos sair controle, do controle, pessoal. gente! Vamos entender que nem tudo está no nosso controle. As coisas acontecem conforme tem que acontecer.
que independente da gente querer ou não querer, as coisas são como são. E é isso, não se desesperem, não se desanimem quando algo sair do controle, só entendam que é como tinha que ser. Esse é o nosso Exato. conselho. Ai, que lindo. Aqui Ai, a foi Fátima bom. mandou uma É o pergunta conselho aqui. da semana. Ai, Grazi, Carlos, é bem isso, Grazi. Vamos Isso, sair do receba esse controle, shalom. gente. Para falar a verdade, para falar a verdade, a gente não tem Sim. controle, né, Carlos? A gente aprendeu isso lá nas nossas terapias energéticas, né? A gente acha que tem controle, mas no máximo um, uma Sim. pequena Coisas administração. vão acontecendo, a gente vai Quando eu ouvi administrando, isso, tá eu bom? fiquei. Vamos resolver. Vamos ver o que, que dá para fazer aqui. E, A gente tem que olha, aceitar. 6h30, 1h30 já de live, vamos fazer a nossa Tudo respiração. isso! Então vamos lá, pessoal. Vamos para caminhando então para o finalzinho. Eu vou pedir para vocês, onde vocês estiverem, para sentar com a coluna reta. E aí eu vou guiando vocês nessa respiração, tá? E tem que ficar confortável, mais confortável possível. Todo mundo ok? Aqui Dá tá só um ok. ok que eu já começo. Ok, pessoal? Dá um joinha aí para mim para saber se todo mundo tá já no jeitinho. Procura um lugar onde possa estar relaxado, relaxar um pouquinho. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e entrar em contato com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. Vai prestando atenção, deixa o pensamento bem solto. Isso. Agora vai levando a atenção lá para o seu cardíaco, para o centro do seu coração. Isso. E vai se acalmando, vai escutando as batidas do seu coração. E a gente vai começar agora respirando 3 vezes bem profundo e soltando. Começando agora, respirando uma vez. Segura um pouquinho. Isso. E solta. Segura um pouquinho sem o ar. Isso. Puxando novamente bem profundo. Deixe o tórax encher. Isso. Segura um pouquinho e solta. Segura um pouquinho sem o ar. Isso. E novamente vai puxar o ar profundamente. Segura um pouquinho com o ar. Isso. E solta. Segura um pouquinho sem o ar. Isso. E agora aproveite esses momentos para você prestar atenção no que você está pensando, alguma parte do seu corpo que está doendo. Isso. Deixa os pensamentos fluírem. Isso. E vai relaxando, respirando normalmente e soltando. E agora vai voltando devagarzinho, abrindo os olhos. Isso.
Pode despreguiçar, pode mexer. E é isso, é rapidinho e faz toda a diferença para o nosso corpo, para a nossa mente. Eu Todo aconselho dia. praticar E aí volta aqui na live e diariamente. assiste qualquer coisa. Vai ficar aí, ó, gravado. Exatamente. É isso, Carlos. Que delícia. Né? Nossa, passou tão Tá rápido. Eu tô vendo? achando que ainda tá dando Gostou de uma como foi hora. a primeira live? Eu lembro que você tava meio travada, tava travando tudo, Ai, mas foi, né? Foi que foi. amei, Carlos. Só gratidão. Você sabe o quanto eu Sim, te só gratidão gosto. também. A gente se conheceu aí nas redes, né? Pela profissão e uma amizade muito linda. Só gratidão Gratidão, por esse gratidão. momento e por tudo. Gratidão a Obrigada a todos todos, que ficou muito aqui até obrigado, agora. Essa todos troca que foi estiveram muito, aí, muito, muito boa. todos que Um participaram, todos beijo que para estiveram aí com nós todos. do começo até esse finzinho. Olha, Valeu muito a pena, né? Quem não assistiu, se o Carlos for deixar gravado, vão lá, gente, falar sobre o mentalismo, sobre essa muito questão obrigado, dos nossos Renato. pensamentos. É importante e só o conhecimento faz com que a gente Sim, expanda sim. a nossa consciência, né? E, Carlos, eu vou aproveitar aqui, Sim, gente, vou sim. vender meu peixe, né? Estou com a agenda aberta para terapias energéticas, né? Para psicanálise também, tenho agenda aberta. E estou com um precinho bem legal nas harmonizações, que ajuda tanta gente aí a destravar nossas energias do dia, os nossos bloqueios, nossos blocos. Quem quiser, é só entrar lá no meu perfil e clicar lá no link, tá? Obrigada. Ah, a Renata aqui, o que foi que a Grazi te perguntou? Ah, foi da carta. Não, a gente já tirou, o Grazi. Foi antes de eu começar as leituras do tarô. Ela mandou aí uma cartinha de conselho para nós. Qual que foi a que saiu? Foi. Ah, sim, sim. Depois, se o Carlos quiser fixar lá, né, Carlos, que é para semana, gente. Vamos trabalhar. E saiu justamente, ó. Foi bem interessante que saiu com a carta do conselho, né? A minha foi a afirmação, que é o quanto de dificuldade Sim. você tem para dizer não. E a carta do Carlos foi a do controle, né? O quanto a gente quer estar nos controle. Ai, Grazi, só gratidão por estar aqui no canal do Pílulas Encantadas Sim, e me chama sim, mais vamos vezes que que eu venho. vamos. Só gratidão a todos. Muito obrigado. Bom restinho de domingo e boa semana para todos. Gratidão, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, Tchau. gente. Isso, aperta É no só eu apertar X. aqui, Carlos.